Teve alguém da família que você queria treinar e não treinou até hoje? Seria o Rickson mesmo? Assim, eu cresci vendo, sabe, o Rickson, pô, lutando no Japão, o campeão da família, sabe, lá no topo. Então, é claro, eu sempre tive muita vontade de treinar com ele. Não, não de treinar, de aprender, né? De pegar algum aprendizado. Só que não rolou já. Assim, não foi por falta de vontade, porque, pô, eu era aquele moleque, sabe, faixa roxa, marrom, até na faixa preta. Eu já até já busquei, já corri atrás para treinar, mas assim, não aconteceu, mas não foi por minha causa, não. Eu acho que, sei lá, ele não, ele falava que queria, mas no final das contas não queria muito, não. Vou falar com o pessoal aqui, que eu vou ler algumas perguntas aqui do pessoal. A gente sabe que na sua formação, né, se a gente pegar assim, é lógico que você, quem te deu a preta foi o Carlinhos, mas você teve o Carlinhos, se eu não me engano, você mesmo disse, o Carlinhos, o Renzo e o Hillion foram talvez as três pessoas principais assim para moldar o grande atleta que você foi. Se você pudesse colocar, qual que é o segredo de cada um, por exemplo? Esse te ajudou mais na parte mental, o Hillion na parte de guarda, enfim, fala um pouco para a gente. Uma curiosidade que muita gente tem, você que treinou muito com o S. Carlinhos, que a gente, é lógico, a gente sabe do grande nome que ele é, mas a gente pensa muito nele na parte ali da federação, na parte política. Como que é o Carlinhos dando aula? Fala um pouco para a gente nesse sentido também. Então, eu acho que os três tiveram um grande papel na minha história, na minha formação, né? Papéis papéis diferentes. O Hillion, eu meio que, de repente, foi o meu primeiro contato. E eu fui para o Sul, ele sempre me incentivou muito. Só que depois, quando eu era já adolescente, ele não estava mais tão próximo, né, de mim. Então, ele não acompanhou minha formação diária, assim. Mas sempre que tive uma chance, sempre que a gente se encontrava, a gente sempre discutia técnica, eu sempre tirava várias dúvidas com ele. Sempre foi a pessoa que eu busquei muito detalhe técnico com o Hillion. O Carlinhos, eu me formei na academia dele, na Gracie Barra. Eu comecei a treinar com ele, eu era faixa amarela, eu tinha 14 anos, foi quando minha mãe se mudou para Barra, 15 anos. Eu fui para Florianópolis, mas voltei, continuei no Rio. Então eu me formei na academia dele, de todos, ele foi meu professor principal. Foi o que me graduou todas as faixas, da azul à preta. Foi o Carlinhos. Ele nunca foi ele nunca deu muita aula, assim, ele nunca era o professor da aula diária. Ele sempre estava presente no tatame, eu sempre aprendi muito olhando o jeito que ele treina, já tirei várias dúvidas com ele, mas ele não era aquela pessoa que me dava aula diariamente, assim. Muita coisa eu buscava com ele, mas eu acho que igual muitos alunos dele daquela época, não tinha muita aula, era treino. Então, a gente sabe, o treino era treino de 11 horas da manhã e às 6:30 da tarde. Eram os dois treinos principais que todo mundo ia e se pegava. Então, depois começou a ter um pouco mais de aula, mas é meio que a academia, cada um se fez junto ali, foi crescendo junto sem muita aula. Hoje em dia é só aula, mas antigamente era treino, muito treino. Isso que as pessoas iam se formando e aprendendo com o outro, ia treinando, praticando. Tirava uma dúvida aqui, uma outra ali. Então, foi assim, eu me formei na academia dele. Eu tenho o Carlinhos como o meu professor principal, que me graduou todas as faixas. E o Renzo teve um papel importantíssimo também na minha formação, um pouco depois, quando eu já estava faixa marrom, foi a primeira vez que eu fui para Nova York. Ele me chamou para ir acompanhar ele numa luta que ele fez no Japão, no Pride. Fui eu, meu primo Igor, não lembro se o Hollis foi também. Então, ele sabe, ele puxou a gente para próximo dele. Quando ele viu que a gente estava engajado, era aquilo que a gente queria mesmo, a gente já estava se sobressaindo bastante. E quando eu ganhei a faixa preta, muitas das minhas lutas eu ia treinar com o Renzo em Nova York. Foi quando eu comecei o Abu Dhabi, lutando o Abu Dhabi desde 2003, 2005, então eu fui para o Vale Tudo, né, para o MMA. Então eu ia muito para Nova York. Essa época, quando eu tinha 20 anos, eu meio que me mudei para Londres. Abri minha academia, então eu já não estava mais no Rio. Então eu ia para o Rio antes quando o Mundial acontecia lá, antes dos campeonatos, para pegar o ritmo de treino, assim,
No começo eu ia várias semanas antes, mas toda vez que eu ia lutar sem kimono ou MMA, eu ia para Nova York com o Renzo. Aí eu comecei muito, então depois que eu comecei, meio que peguei a preta, o Renzo teve um papel importantíssimo na minha formação. Ele quase que me adotou, eu morava na casa dele. Toda vez que eu ia para Nova York, pô, eu ficava 2 meses na casa dele. Sabe, não é pouca coisa você, pô, tinha ano que eu estava lá 4 meses, 5 meses, quase meio do ano, sabe? Você botar alguém na tua casa, pô, 4 meses por ano, não é pouca coisa. Então, eu sou super agradecido por ele e como professor. Ele teve um papel importantíssimo, me ajudou muito naquela época, tecnicamente, mentalmente. Então, eu devo muito ao Renzo também, aos 3.